bem-vinda ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. A reciclagem de hoje vai ser latinha. Essa lata é aquela que é um papelão do lado de fora e um papelão como se fosse laminado do lado de dentro. Ela não é de alumínio. Ela tá um pouquinho enferrujada, mas não tem problema. Escolhi a tinta Chalk na cor vermelho dark. A tinta Chalk não precisa de preparo de primer, você vem direto na peça. Usando pincel de cerdas macia, eu vou pintar de vermelho o fundo da lata. Essa beirada aqui da parte de baixo, pode passar um pouquinho da tinta aqui na parte branca, não tem problema, até melhor para o acabamento depois ficar perfeito. Passo também essa tinta vermelha na parte de cima da lata, na beiradinha e também na boca da lata. Vou passar uma demão, deixo secar e venho com uma segunda demão. Pintura finalizada, olha que cor linda que é esse vermelho. Com a tinta seca, agora vou para o acabamento da parte de dentro da lata. Eu escolhi usar papel de scrap, esse daqui é naquele estilo farmhouse da Litoarte, mas eu vou usar o lado de trás do papel, que é bem simples, só tem esse efeito meio amadeirado. Já tirei a medida da minha latinha, recortei, lembrando de cortar um meio centímetro maior, tá? Para fazer a virada lá de dentro. Recortei também já o círculo, que vai servir de fundo lá de dentro da lata. Esse papel, quando você recortar com mais ou menos meio centímetro a mais do tamanho da sua lata, você vai medir agora 1 centímetro, vai fazer uma marcação com um lápis e pode dobrar esse papel para ele ficar vincado. Vou preparar com verniz. Pode ser o geral, o acrílico fosco, aí vai questão de gosto. Passo uma demão com um rolinho em todo o papel, deixo secar e venho com uma segunda demão. Precisa de 2 demãos, porque o papel ele vai absorver bastante o verniz, então no mínimo 2 demãos. Passo também aqui no círculo, que já vai servir de fundo, deixo secar para depois ficar mais fácil já envernizado. Verniz já secou. Agora vamos para forração, aquela marcação que a gente fez de 1 centímetro e dobrou. Venho com a tesoura e vou dar vários piques, né? Vários cortinhos nessa beirada de 1 centímetro, para facilitar a virada lá de dentro. Venho com a cola branca para artesanato, com a ajuda de um pincel. Agora é passar essa cola na lateral da lata. Passo também a cola um pouquinho aqui no fundo. Venho com aquele papel que já tá recortado, envernizado, faço um rolinho, encaixo aqui dentro da lata e com a mão eu vou ajeitando, encaixando ele aqui nessa bordinha de dentro para ele ficar com o acabamento perfeito. Vou apertando o papel, ajeitando ele aqui dentro da lata e aquele corte que a gente deu lá no fundo faz com que o papel encaixe, entre certinho no fundo. Olha como fica a parte do fundo e com a cola já vai colando ele no fundo da lata. Faltou um pedaço para completar a volta da lata, eu recortei um papel de 2 centímetros, que foi o que faltou para minha lata. Fiz o mesmo acabamento aqui na parte de baixo, vou usar uma renda branca, pincel pituá, um pouquinho de tinta marrom. Agora eu vou pintar essa renda, eu não vou pintar certinho, tá? Eu quero ela mais manchadinha. Olha que gracinha que fica. Usando cola de silicone, mas pode ser cola branca, passo aqui na beirada maior do papel, venho com a renda e vou colar ela na beiradinha, com a renda para fora. Repito o processo do outro lado também. Passei a cola branca na lata, agora eu vou encaixar aonde faltou o papel. E olha o acabamento que bonito que fica.
Usando mais um pouco de cola branca, agora eu vou passar no fundo da lata, inclusive em cima dessa borda, né, dessa beirada de papel. Venho com o meu círculo já recortado, encaixo certinho aqui dentro da lata. Eu gosto de vir com a ajuda de um pincel para ir ajeitando, tá? Apertando o papel na lata e colar bem. Olha o acabamento como fica bem legal. Aqui ainda no fundo da lata, depois eu vou dar um outro acabamento. Na parte de fora da lata, eu também vou usar papel scrap. Escolhi esse que é Fern House, mas eu vou usar a parte de trás que é xadrez vermelho. Tirei a medida aqui da largura da minha lata. Já recortei a tira que eu vou precisar. Ela vai dar quase que certinho na lata. Vai faltar um pedacinho que depois eu vou precisar fazer uma emenda. Esse papel é da Arte Fácil e já tem disponível aqui na lojinha do canal. Vou usar pincel pituá, um pouquinho de tinta marrom. Passo essa tinta marrom aqui na beiradinha do papel para tirar essa marca branca que fica do corte para dar um acabamento bonito. Com um pouquinho de tinta que tem no pincel, agora eu vou fazer um sombreado envelhecido aqui nessa parte de cima e na parte de baixo, né, nas laterais maiores. Pincel com pouca tinta, fazendo movimento circular, mão leve. Olha como fica bonito o acabamento, como dá diferença. Agora, com um pincel, cola branca para artesanato, eu vou começar a passar a cola aqui na lateral da lata para colar. Eu vou passando essa cola aos poucos, eu acho melhor para colar. Centralizo certinho o meu papel nessa faixa onde eu quero. Aqui você vai apertar para fixar bem essa ponta. E agora, com a ajuda de um paninho seco, eu venho apertando, fixando esse papel na lata, tirando as bolinhas de ar, ruga que pode dar no papel. Aqui é bom você ir colando aos poucos, porque se tentar colar de uma vez, o papel pode enrugar e colar torto. Vou passando a cola e fixando a minha faixa, esse pedaço de papel aos poucos, sempre apertando com um paninho para facilitar e não correr o risco de rasgar o papel. Faço esse processo até dar a volta inteira na lata. É a primeira vez que tá aqui no canal, já tá curtindo o vídeo? Não esquece de se inscrever nesse botãozinho vermelho que fica aqui embaixo e ativar o sininho para você receber as notificações de vídeo novo. Recortei uma tirinha de mais ou menos meio centímetro, que é o que faltou para completar a volta da lata. Vou passar novamente a tinta marrom aqui nessas laterais maiores para dar o acabamento do papel. Passo também um pouquinho de cola branca aqui nessa beiradinha que faltou. Centralizo certinho essa tira e vou colar. Gosto de vir com um pedacinho de pano para ajudar a fixar bem. E olha como fica bonitinho o acabamento. Usando o pincel pituá novamente, pego um pouquinho da tinta marrom, trabalho no papel para tirar o excesso. Venho aqui nessa beirada da lata e vou envelhecer. Passando o pincel pituá com a mão leve, pouca tinta no pincel, eu vou manchando essa tinta vermelha de marrom para acompanhar o papel que a gente colou. Faço o mesmo processo aqui no fundo da lata, passo o pincel com a tinta e agora eu venho com a mão, ó, fazendo movimento de vai e vem para deixar esse fundo bem manchado. Em alguns lugares ele vai ficar com alguns riscos mais forte. É assim mesmo que eu quero. Você pode até forçar um pouquinho mais para ficar marrom. Usando aquele papel que a gente colou na frente da lata, agora eu vou usar a parte onde tem esses desenhos. Tem vários desenhos legais. Eu vou escolher alguns que eu vou decorar a lata. Usando verniz geral, eu já vou passar aqui na lata para finalizar, para depois a gente já partir para decoração. Passo uma demão. Eu gosto de usar pincel de cerdas macia.
deixo secar uns 15 minutos e venho com uma segunda demão. O papel ele vai absorver bastante o verniz. Já recortei os modelinhos de desenho que eu quero. Aproveito que eu tô usando o verniz e já passo também em todas essas figuras 2 demãos para elas já ficarem prontas, depois é só colar na lata. Depois que eu passei o verniz, eu resolvi pegar um pouquinho da tinta marrom com aquele pincel pituá e fazer o acabamento em todas as figuras que eu recortei para tirar aquele corte branco do papel. Eu acho que fica mais bonitinho, tá? Ele dá um acabamento mais charmoso na peça. Escolhi um pedaço de cordão de rami. Esse cordão é um pouquinho mais grosso. Ele também já tem disponível aqui na lojinha do canal. Aqui no meio da lata eu passei um pouquinho de cola quente, que é mais fácil e rápido para trabalhar. E vou colar a ponta, né? As 2 pontas do cordão de rami. Seguro um pouquinho para fixar. E agora eu vou dar uma torcida nesse cordão de leve, tá? Não precisa torcer muito, porque senão ele vai ficar muito duro, tá? Eu quero ele só um pouquinho trançado. Centralizo certinho aonde eu vou colar a outra ponta, certifica que vai ficar na mesma altura. Passo novamente um pouquinho da cola quente e vou apertar a outra ponta. Dentro da lata, para acabamento, eu passei um pouquinho de cola de silicone e colei um pedacinho do cordão de rami. Esse desenho que imita uma plaquinha, eu quero ele mais grosso, mais firme. Então, eu resolvi pegar um pedacinho velho de papel de scrap, qualquer papel que você tiver. Passo um pouquinho da cola de silicone aqui na parte de trás da plaquinha, pode ser cola branca também, e vou colar nesse retalho de papel. Deixo secar uns 15 minutinhos e recortei. Para acabamento, passei um pouquinho da tinta marrom. A cola de silicone, passo atrás da plaquinha, mas pode ser a cola branca. Tô usando de silicone que tá mais fácil. Centralizo aqui na parte da frente da lata e agora seguro um pouquinho para a cola fixar. Recortei também essas abóboras e passei na parte de trás fita banana, que é para dar um volume. Mas aqui no canal eu já fiz também usando pedacinhos de EVA e dá certo. Eu gosto de reforçar essa cola com a cola branca ou a cola de silicone. Aqui na parte de baixo eu fiz o mesmo processo com o desenho do galinho, tá? E na parte de cima vou colar a abóbora. Aqui a decoração você pode usar outros elementos, aí fica questão de gosto, tá? Segura um pouquinho para ele fixar. Escolhi mini flores de papel no tom vermelho, cola quente para ser mais rápido e vou passar aqui na ponta do cordão para dar acabamento e ajudar a essa alça ficar mais firme, tá? Mas poderia ser outro tipo de acabamento também. Colei 2 rosinhas, faço o mesmo processo do outro lado. Para deixar ela mais envelhecida e combinar com a decoração da lata, peguei aquele pincel que tem pouquinha tinta marrom e vou fazer um sombreado, tá? Passando bem de leve a tinta marrom. Nessa plaquinha redonda, eu fiz o mesmo processo, colei um outro pedaço de papel de scrap para ele ficar firme, mais durinho. Deixei secar e vou recortar novamente. Tô usando um furador de ilhós para fazer o furinho aqui no meio dessa plaquinha redonda. E vou colocar um ilhós. Se você não tiver esse equipamento, pode só fazer o furinho que também dá certo. Aqui eu vou encaixar o aparelhinho para apertar e fechar o ilhós. É bem legal esse aparelho, dá um acabamento legal nas peças. Escolhi um cordão de rami mais fino, passo ele nesse furinho do ilhós, vou fazer um nozinho para ele ficar firme, tá? Bem preso. E agora eu vou usar essa tag, essa plaquinha para decoração na lata. Lata finalizada, olha que charme que ficou. Aqui na parte da frente
Na plaquinha eu colei 2 chatons num dourado envelhecido para dar um charme. Na parte de dentro, na emenda do cordão, eu também colei um chaton para acabamento. Olha como que ficou a parte de dentro. A tagzinha que a gente fez, eu passei o cordão entre um fio e outro da alça e fiz um lacinho simples e deixei ela penduradinha aqui do lado. Eu achei que ficou legal. Essa latinha é bem legal para decoração de ambiente. Você pode fazer de vasinho, colocar bombom, fazer de porta-talher, aí vai da sua criatividade. Espero que vocês tenham curtido essa reciclagem. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui!